Graça e paz. Hoje a gente está aqui para louvar a Deus porque o coronavírus já está indo embora. Amém. A graça e a paz para todos vocês da Célula Sarça Ardente, todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Nós queremos aqui fazer um culto online, amém? Vamos adorar a Deus juntamente com a Karen Cristina. Amém. A graça e a paz a todos. Receba aí onde que vocês estão, nosso abraço. Estamos com muita saudade de vocês. E nós vamos aqui matar um pouquinho da saudade, né? Nessa transmissão, nesse culto, né? Nós estamos iniciando nossa célula, que hoje é dia da nossa célula. Nós estamos só distante de espaço, mas não de coração. E nós vamos louvar o Senhor, né? A Karen Cristina quis participar da gravação do vídeo. E nós vamos louvar o Senhor com a canção Minha Pequena Luz, né? Vamos lá? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. por onde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar. por onde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Jesus é nossa luz e continua guardando a gente sempre. Amém. Pela iniciativa dela, né? E foi muito bonito. E eu quero aqui, queridos, deixar uma palavra para nós nesse dia da nossa célula, diante de tudo que nós temos passado. Nós já vamos para, se eu não me engano, é a 5ª semana, né, amor? A 5ª semana que a gente não está se reunindo, mas a gente tem orado e clamado ao Senhor e cremos que logo, logo isso vai passar, essa pandemia toda, e nós vamos estar juntos. Podemos nos abraçar, sorrir, estarmos reunidos na terça-feira, como é toda terça-feira, a gente está reunido na nossa célula. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra rápida em 2 Crônica 20, versículo 6, que fala o seguinte: E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, aqui está falando sobre a vitória de Josafá sobre a Moabe e Amon. Esse versículo aqui 6, Josafá vai diante do Senhor porque ele recebe uma notícia que o rei está vindo, havia um exército vindo contra eles. E no versículo 2, versículo 3, se você observar, a palavra diz que Josafá teve medo e ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum para todo Judá. E ele começa a orar e clamar ao Senhor. E ele começa aqui a perguntar ao Senhor: Mas Senhor, porventura não és Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Queridos, com essa passagem eu quero dizer para nós nesse dia que Deus não perdeu o controle da situação toda. Essa situação que está toda acontecendo, as mãos de Deus estão controlando tudo. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração hoje. Deus, eu ouvi essa palavra, que Deus, ele não foi pego de surpresa.
Nós fomos, mas nosso Deus não foi pego de surpresa. E Ele está dominando. Ele controla todas as coisas. Então, querido, se porventura em algum momento veio medo para o seu coração, é normal numa situação dessa toda. A gente que é mãe, a gente que é pai, que tem filho, a gente fica preocupado com a nossa família. Que é pai, que tem filho, a gente fica preocupado com a nossa família. Mas o que acontece, querido? A gente é humano. Vem para o nosso coração. Só que a gente não pode deixar permanecer o medo, o pavor no nosso coração. Naquele momento, Josafá, ele recebeu a notícia que havia um exército vindo contra eles. E ele se pôs a buscar o Senhor. E ele começou a falar: Senhor, mas Senhor, porventura tu não és o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. E se você ler todo esse capítulo de 2 Crônicas 20, você vai ver, queridos, que aquele exército veio contra Josafá. Mas o Senhor falou para ele, lá no versículo 15, na parte B: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para você nesta noite: não tema, não te assuste, não te espante, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Lembra disso, querido? Não desespere, não se assuste, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E se você for continuar lendo esse capítulo de 2 Crônica 20, a palavra de Deus fala o seguinte, e no versículo 16: amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Zive. Encontrar-lo-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vedes o livramento que o Senhor vos dará a Judá e a Jerusalém. Deus fala para Josafá, fala para o povo que eles não vão ter que pelejar, porque eu que vou pelejar por eles, que eles ficam parados e eles vão ver o livramento que o Senhor dará a Judá e a Jerusalém. Aí lá embaixo, queridos, no versículo 20 de 2 Crônicas 20, fala assim, ó: pela manhã cedo se levantou e saiu ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. E aí lá no versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestisse de ornamento sagrado e marchasse à frente do exército. Louvasse a Deus, dizendo: render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Queridos, eu amo essa passagem de 2 Crônicas 20. A palavra de Deus fala aqui que quando os cantores se posicionaram, eles vestiram as suas roupas e eles começaram a cantar falando assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E lá no versículo 22 de 2 Crônica 20, fala que quando eles começaram a cantar, o Senhor colocou em emboscada aos filhos de Amon e a Moabe. Deus desbaratou o exército inimigo que estava vindo contra Josafá e Judá. Queridos, o que eu quero dizer para você: louve ao Senhor.
diante de toda essa pandemia, diante de toda essa circunstância que nós temos vivido, louve ao Senhor. Rendam graças ao Senhor, porque enquanto nós louvamos, o Senhor vence as nossas guerras. E eu quero terminar aqui, queridos, essa passagem, essa palavra, dizendo para você: Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua família. Deus não perdeu o controle das suas finanças. Nós estamos vivendo uns dias de crise no Brasil, mas eu quero dizer para você uma coisa, querido: Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da nossa nação. Ele não perdeu o controle da sua vida e nem da sua família. E eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite que, porventura, medo, ou pavor, ou pânico, ou insegurança tenha vindo para o seu coração nesses dias, que no nome de Jesus o Senhor traz sobre o seu coração, sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento, e que você entenda, querido, que Deus não todo entendimento, e que você entenda, querido, que Deus não perdeu o controle. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da sua família, para te guardar e te livrar de todo mal. Somente louve ao Senhor e creia que Ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, seja abençoada a sua casa, e que no nome de Jesus, como diz a palavra, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar em todo o seu caminho. Deus abençoe a sua vida, querido, no nome de Jesus. A graça e a paz, queridos, mais uma vez. Eu quero também aqui deixar uma palavra de meditação para os nossos corações, amém? Uma palavra abençoada que a Terezinha ministrou para nós, declarando, diante de Deus aqui, com ousadia, de que esse tempo, em nome de Jesus, já passou, em nome de Jesus. Eu quero ministrar aqui uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Eu vou estar lendo alguns versículos do 36 até o 44 para a nossa meditação, tá? Rapidamente vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Essa passagem bíblica, para quem não conhece, fala sobre o desafio de Elias. Muitos já ouviram falar, até na televisão, algumas campanhas de algumas igrejas falando sobre o desafio de Elias, quando Elias se coloca diante dos profetas de Baal, desafiando aquela dominação de Jezabel, Acabe, aqueles que estavam levando Israel para uma apostasia, ou seja, se desviando dos caminhos do Senhor. E Elias se levanta como um profeta e se levanta com ousadia para declarar que se Deus é Deus, ele responderá com fogo. Se Baal é Deus, ele responderia com fogo. E aí, quando eles fazem o sacrifício, só lembrando aqui a história, eles fazem lá, preparam o altar, faz o altar de pedras, faz uma vala, joga água, Elias joga água, e depois eles clamam fogo. Baal não lança o fogo sobre o altar. Mas quando Elias clama, mesmo com a água ali jogada sobre o altar, ali no rego, ali na vala, em torno do altar, cheio de água, o fogo de Deus desce, queima toda a oferta que está sobre aquele altar e ainda lambe aquela água que está naquele rego, naquela vala em torno do altar. E nós vemos então que foi uma grande vitória de Elias, pelo poder de Deus, um grande profeta de Deus ali, que conseguiu demonstrar que Deus é Deus e Baal não é Deus. Aquele Baal, aquele Deus falso que estava ali, não é Deus. Então, depois dessa grande vitória, eu quero que vocês prestem atenção que a partir do versículo 40, nós estamos em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 40 agora, diz assim: Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape.
lançaram a mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Uma grande vitória, de maneira que até mesmo aqueles profetas, nenhum deles sobreviveu. Continuando no versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Versículo 43. E disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, versículo 44, na 7ª vez Elias diz, o servo de Elias diz: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, versículo 45, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Quero chamar a atenção para o versículo 44, que diz assim: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Queridos, a palavra de Deus é essa para nós. É apenas a palma de uma mão que começa tudo. Nessa passagem, depois de uma grande vitória, de um grande desafio, de uma grande batalha, Elias teve que ir para a oração, conforme diz aqui no versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do monte e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e ele foi orar. Depois daquela grande batalha, daquele grande desafio, Elias não ficou acomodado. Elias foi orar. Elias foi buscar ainda ao Senhor, porque a terra já estava 3 anos sem chuva, porque eles estavam debaixo de uma palavra profética do próprio Elias, que tinha liberado, que não choveria enquanto não houvesse um arrependimento do povo. E depois dessa grande vitória, em que todo o mal foi destruído, então Elias se colocou em oração. Pediu o servo dele para ir lá olhar se havia algum sinal de Deus, de mudança daquela situação de seca. O servo dele foi por 7 vezes. Na 7ª vez o servo dele voltou dizendo: Eu vejo um sinal no horizonte, lá no horizonte, uma pequena nuvem como se fosse a palma da mão de um homem. Eu quero que você receba agora essa palavra na sua vida. Que esse sinal seja o sinal da palma da sua mão. A palma da sua mão estendida diante de Deus, em atitude de rendição, como Elias fez. A palma da sua mão estendida diante das pessoas, em atitude profética, declarando a palavra de Deus. Nós estamos numa grande batalha, mas nós estamos vencendo essa batalha. Mas mesmo após a vitória que Deus nos dará diante dessa grande batalha que todo o planeta Terra está enfrentando, o Senhor precisa de alguém. Será que é você essa pessoa? O Senhor precisa de uma mão que seja, uma palma de uma mão que seja estendida diante dele em oração. Será que será a sua palma da sua mão? Será que será a minha palma da minha mão que estará diante de Deus como esse sinal de uma pessoa? Queridos, Deus mudou a história de Israel naquele momento. Elias foi o único que se levantou naquele momento para desafiar toda aquela apostasia, aquela maldade que estava instalada. Foi a palma da mão de Elias que se levantou em desafio diante dos profetas de Baal e que se levantou em clamor diante de Deus. Eu quero que você entenda essa palavra. Você precisa levantar a sua mão diante de Deus, que seja essa palma dessa mão, diante de Deus, em clamor, em arrependimento, em intercessão, e que seja a palma da sua mão. Esse seja o sinal de uma grande chuva que vem por aí, uma grande chuva de avivamento. Eu quero que você receba essa palavra. Esses são dias de avivamento. E que seja a palma da sua mão diante de Deus em atitude de rendição, de intercessão pela nossa geração. E que seja a palma da sua mão diante de todos, profetizando a vitória pelo poder do nome de Jesus. E eu quero aqui estender a palma da minha mão e dizer para você: estenda aí agora a palma da sua mão e diga em nome de Jesus: eis aqui a minha mão estendida, Senhor.
Eis-me aqui, como disse Isaías, lá em Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim, que seja eu, Senhor, que seja a palma da minha mão, Senhor, o sinal de uma grande chuva que vem, acabar com esse tempo de seca, com esse tempo de falta de Deus, falta da presença de Deus, falta do temor de Deus, que seja a palma da nossa mão, Senhor, em nome de Jesus. Finaliza essa oração comigo. Senhor, eis aqui, Senhor, a minha mão estendida, eu entrego a minha vida, o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, guarde você e a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.